Programa Ponto de Contato. Oferecimento ContactNet. Criação e produção ABT. Olá, telenauta da Just TV, muito boa tarde. Seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda a esse nosso programa. Esse nosso encontro aqui na Just TV, que acontece todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem o carnaval. Quem gosta de carnaval, que tenha curtido bastante, sair de algum bloco, que a sua escola de samba, tanto aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, tenha ganhado aí mais um campeonato. Quem não gosta de carnaval e que fugiu ou para o interior ou para o litoral, também tenha aproveitado bastante, descansado. E estamos aqui para agora sim começar, né, como diz todo brasileiro, agora que o ano de 2013 começa no nosso país. Mas nós, você sabe que nós já estamos aqui desde o início do ano e sempre trazendo para esse nosso ponto de contato entrevistados, consultores, executivos que tenham algo de interessante para trazer e que seja importante para o seu conhecimento profissional e pessoal. E aquele meu convite que eu faço sempre no início do nosso programa. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso setor de teleserviços, saber sobre os próximos cursos da Associação Brasileira de Teleserviços, as próximas palestras, enfim, tudo sobre o mundo do setor de teleserviços, visite o nosso site. Acesse www.abt.org.br. Um dos principais desafios do terceiro setor, você já ouviu falar em terceiro setor? Sabe o que é terceiro setor? Pois é, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o telemarketing dentro do terceiro setor, o telemarketing filantrópico. Pois é, e um dos principais desafios do terceiro setor é conseguir engajar parceiros para a sua causa, a partir de uma ajuda financeira. Nessa difícil empreitada, um dos canais que tem auxiliado é, sem dúvida nenhuma, o telemarketing. Você já deve ter recebido uma ligação de alguma instituição, de alguma ONG, solicitando a sua colaboração financeira para o seu devido propósito. Para Walter Coelho, que é o nosso entrevistado de hoje, consultor e proprietário da Contato Efetivo e responsável pelo blog Televendas da revista Cliente SA, também nossa parceira na ABT, ele é fundamental para a sua sobrevivência a ser defendida pela instituição, bem como a divulgação desse trabalho. Agora, para saber um pouco mais sobre como funciona a entidade filantrópica e quais são alguns dos seus exemplos, nós vamos ver isso através das curiosidades que eu preparei aqui para vocês. Vamos a elas. Bom, o que vem a ser então uma entidade filantrópica? Entidade filantrópica é uma pessoa jurídica que presta serviços à sociedade, principalmente às pessoas mais carentes e que não possui como finalidade a obtenção de um lucro. Você já ouviu falar também, a nossa empresa não tem fins lucrativos, é uma ONG sem fins lucrativos, é uma sociedade sem fins lucrativos. As entidades que podem ser caracterizadas como filantrópicas são fundações, templos de qualquer culto, partidos políticos, entidades sindicais, associações, entidades culturais, de proteção à saúde, instituições de ensino, dentre outras. Aqui no nosso país, segundo a Lei 8.742, de 7 de dezembro do ano de 1993, que dispõe da Lei Orgânica da Assistência Social, no artigo 2 diz o seguinte, que a assistência social tem por objetivos, primeiro, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho,
a habilitação ou reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. E também a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à portadora de deficiência ou ao idoso. Então, essas daí são algumas pinceladas sobre a questão da entidade filantrópica. Mas como que essa filantropia, como o telemarketing, que é uma das ferramentas que nós temos aí do marketing direto, uma das ferramentas que nós temos para o cliente entrar em contato com a sua empresa para falar sobre o seu produto, o seu serviço, pode-se fazer uma ponte ao contrário, né? Uma venda, entre aspas, ativa a respeito dessa colaboração que se pode dar. É isso que nós vamos conversar com o nosso entrevistado, Walter Coelho. Vamos à entrevista. O Walter Coelho, ele tem sólida experiência em atividades ligadas a televendas e call center. Excelente habilidade em processo de venda e negociação comercial de ambos os lados. Ele já foi contratante e prestador de serviço. Experiência também em integração de equipes e gerenciamento de conflitos em fusões e aquisições. Capacidade analítica e crítica na gestão de custos e orçamentos. Eleito Personalidade Profissional de 2011, um prêmio promovido pela revista Cliente SA. Foi vencedor da categoria Campanha Promocional da ABT, da Associação Brasileira de Teleserviços, a nossa ABT, com base na Campanha das Índias, com a bandeira do Bradesco Mastercard no ano de 2010. MBA em Gestão Empresarial e participa mensalmente também, ele tem um blog chamado Televendas no site callcenter.inf.br. E é sobre também todo esse histórico que ele tem profissional que nós vamos conversar um pouquinho também. Walter, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso ponto de contato. Boa tarde, eu que agradeço o convite, Humberto. Walter, antes de nós falarmos um pouco sobre o nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje, sobre o telemarketing filantrópico, eu queria que você falasse um pouco para os nossos telenautas, né? Como que o seu desenho profissional, quais as empresas que você já trabalhou, por onde você percorreu, né? E hoje o que você está fazendo à frente da Contato Efetivo? A história com telemarketing, teleserviços vem de muito tempo, né? Eu trabalhei bastante, uns 10 anos mais ou menos na Editora Abril. Antes disso, trabalhei na Refinações de Milho Brasil, começando o telemarketing com o telefone na mão, com a lista telefônica e etc. Passei então pela Editora Abril no atendimento a reclamações de assinatura, especificamente revistas masculinas. Você foi operador? Operador, sentei na cadeira, tá atendi ligação, legal. ouvi reclamações, foi um grande aprendizado, uma grande escola. Dali então eu passei para uma empresa de telemarketing, né? A Atento do Brasil, onde eu fiquei 4 anos e meio, mais ou menos, e ali já fazendo toda a parte da gestão de operações. Tanto operações de ativo quanto operações de receptivo, ou seja, vendas, atendimento, qualidade, qualquer produto que a empresa possuía. Dali eu fui para a American Express, trabalhando especificamente com outbound, trazendo qualidade para operação de telemarketing, vendendo cartão de crédito, seguros e programa de recompensa. E com a aquisição da American Express pelo Bradesco, então fiquei mais um tempo onde a gente gerenciou e implantou cerca de 2.000 posições de vendas. Nesse ínterim eu vi uma brecha no mercado e comecei a ser consultado a respeito de como poder implantar um telemarketing, como poder ajudar empresas de pequeno, médio porte ou com operações pequenas a fazer o gerenciamento dos seus próprios call centers. E aí vi essa oportunidade e comecei a prestar serviço nesse sentido. Começou a dar certo, comecei a ter vários clientes e implantei a Contato Efetivo. Contato Efetivo então, hoje de empregado, você virou
a empresário. É, isso mesmo. E aí vi essa oportunidade. Estou há mais ou menos 3 anos com o Contato Efetivo, proporcionando suporte a call centers, a empresas de call center e empresas que estão implantando o telemarketing dentro delas. E dando todo esse suporte, ajudando na contratação, terceirização, criação de scripts, processos internos de qualidade, etc. Tá certo. Eu fiz questão de que você falasse sobre a tua carreira profissional, porque isso, para o nosso telenauta, né, que está nos assistindo, é muito importante, porque você veja que, às vezes, a profissão de operador, né, de teleoperador, de atendente, ela é a porta de entrada para o primeiro emprego para o jovem, não é? E você vê que não só o teu exemplo, mas nós temos outros exemplos dentro do setor de pessoas que começaram como operador, como teleatendente e desenharam uma carreira muito profícua dentro do setor. Sem abandonar o setor, existe espaço, né, até chegar aí a ser um consultor e um proprietário de empresa, né, e bem sucedido, diga-se de passagem. Walter, vamos começar então falando sobre o nosso tema, que é o telemarketing filantrópico. Qual que é a importância, o que você acha, qual a importância do telemarketing voltado para esse lado da filantropia? Bom, eu acho de fundamental importância. Tirando o lado filantrópico, essas empresas, essas organizações, elas têm a mesma necessidade que uma empresa privada ou que comercializa produtos de consumo. Ou seja, ela precisa divulgar o seu trabalho, ela precisa captar investimentos, ela precisa se relacionar com os seus doadores. Então, o telemarketing vem como um canal de ajuda especializado que proporciona amadurecimento e crescimento para essas instituições, entendeu? Tá. Agora, evidentemente que toda implantação, né, nesse aspecto, ou todo canal que se direciona para isso, principalmente quando você tem aí o telemarketing ativo, né, e que você vai fazer um pedido, você vai pedir a colaboração. Você não está vendendo, você não está expondo, mas você está pedindo a colaboração. Você tem que fazer com que a tua voz e tudo mais entusiasme a pessoa do outro lado da linha, né, a comprar a tua ideia e a participar daquele trabalho, daquela ONG, daquela entidade filantrópica. Quais são os desafios, né, que realmente se tem ao se utilizar o telemarketing na divulgação dessas ações para empresas sem fins lucrativos? Primeiro, acho que a própria instituição tem que deixar o preconceito de lado. A própria instituição tem que ver o telemarketing como uma ferramenta. Quando ela vê isso com preconceito, a forma dela lidar com a ferramenta, com o canal de telemarketing e a forma de abordar os seus clientes acaba sendo mais pejorativa, vamos dizer, nesse sentido. Ou seja, fica a chantagem psicológica ou emocional, etc. Quando ela tira esse preconceito e vê nisso de uma forma racional, ela liga para aquele proponente ou aquele possível doador com uma outra postura. É uma oportunidade do outro exercer a cidadania que hoje em dia está muito em voga. Certo. Então o desafio inicial é esse, é tirar o preconceito. Segundo, montar uma equipe tal que se engaje na missão da instituição. Vamos supor, você vai pegar a doação para animais, né? Então tem que ser pessoas que gostem de animais. Não adianta você contratar um teleoperador de venda de seguro, de venda de cartão de crédito só porque ele tem a experiência. Não. Você tem que contratar pessoas que se engajem nessa cidadania. Com isso, ele tem que ter um trabalho de qualidade e de acompanhamento muito mais focado, porque ele precisa sempre estar conhecendo aquele público-alvo com que ele quer falar e a forma que você tem de abordar isso. Então não adianta eu ligar para qualquer pessoa, em qualquer lugar, para fazer a doação. Não, a gente tem que criar a inteligência disso.
conhecer quais são as pessoas que estão se interessando, o perfil dessas pessoas que estão se interessando por essa doação ou em participar dessa instituição. E daí criar o expertise. Não faça como muita gente faz. Contrata 10 teleoperadores, 10 linhas telefônicas e vai ligando. Não, aplique a inteligência e o acompanhamento nisso. Então, eu quero deixar uma pergunta no ar, você vai me responder depois do nosso intervalo comercial. Eu quero que você diga, então, com a tua experiência, quais são os requisitos básicos, além daqueles normais para o teleoperador, mas especificamente para esse negócio de trabalho para o terceiro setor, quais são os requisitos básicos que um atendente deve ter, tá bom? Perfeito. Mas isso você vai responder depois dos nossos comerciais. A gente volta já já.